Olá, galerinha do oitavo ano das Escolas Municipais de Teresina, tudo bem? Professor Barroso aqui mais uma vez com vocês. Vamos aprender algo novo hoje, então aquela mensagem de sempre, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta e deixe tudo prontinho aí num canto e posicione-se também, sente um local confortável no seu sofá, numa cadeira e vamos assistir uma aula de língua portuguesa. Então vamos lá? Então, o assunto da aula de hoje, né, vamos trabalhar com dois assuntos, né, que é o fato e a opinião. Você vai fazer essa distinção aí de fato e da opinião relativa a esse fato. Não é algo novo, você já viu, aqui é mais uma espécie de revisão e trazendo o gênero artigo de opinião, que também já estudamos com profundidade, já sabemos as características, então vamos só fazer essa distinção que é tão importante que vocês façam, tá bom? Então, para começar, aquela reflexão de sempre, né? Veja, estamos em dezembro, é o dezembro verde, né? Que é denunciar a crueldade contra animais. Você tem aí uma propaganda institucional, né? Que diz dezembro verde, denuncia a crueldade, o abandono, não abandone animais. E eu vou colocar aqui alguns textos, alguns trechos, na verdade, para que você faça essa distinção aí de fato para opinião, tudo bem? Então, vamos fazer aí. O primeiro é, a Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, cerca de 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. Pessoal, trazendo um pouco para o tema da aula, você seria capaz de dizer se isso é fato ou é uma opinião? Quero que vocês percebam a quantidade aí de animais abandonados. Veja que existe alguém que coleta esses números, que é a Organização Mundial de Saúde, e te dá todos os dados. Então, você já viu aulas comigo, né, falando sobre esse tema fato e opinião, e sabe que quando há existência de dados, estatísticas, e existe aí um órgão que faz essas estatísticas, a gente não está falando de opinião. Aliás, a gente não está falando de fato, e sim de opinião, tá? Então, no caso aí, 30 milhões de animais, 20 milhões, 10 milhões de gatos, tudo isso aí representa um fato, ok? É um fato e não opinião. Agora, quando alguém diz é um absurdo abandonar animais e isso indica a falta de sensibilidade e responsabilidade humana, eu pergunto a você, para quem que é absurdo? Você irá dizer provavelmente, é para a pessoa que deu a opinião, exatamente. Então, quando ele diz que é absurdo, eu não estou falando de fato, eu estou falando de uma opinião, né? Por isso pessoal, é algo pessoal daquela pessoa que falou. Então, é um absurdo abandonar animais e isso indica a falta de sensibilidade e de responsabilidade humana. Portanto, estamos falando aí de opinião e não de fato, ok? Vamos para mais um trecho. Diz assim, novembro e dezembro são os meses com maior índice de animais abandonados nas ruas, devido às férias e festas de fim de ano. Veja, novembro e dezembro são 2 meses, né, com maior índice de abandono de animais. Então, isso é um fato, não é uma opinião. A gente não tem aí nenhum adjetivo ou nenhum substantivo, né, que possa, ou até mesmo advérbios, que possam caracterizar a opinião. Então, aí vai se tratar de um fato, ok? De algo que realmente ocorre, que realmente acontece. E por último, a gente tem aí o seguinte trecho. É importante a conscientização da população sobre esse crime. Mudar nossas atitudes é a melhor solução. Quando ele diz que é importante, você automaticamente se pergunta, isso é importante para quem? Quem que está dizendo que é importante? A pessoa que está dando a opinião dela, não é? Então, isso é opinião e não é um fato, ok? Isso é uma percepção de um fato, ok? A opinião é a opinião que alguém está dando sobre algo que realmente acontece, né, de fato, ok? Então, para fazer essa distinção aí, trouxe essa tabelinha mostrando essa diferença entre fato e opinião. Você já viu essa tabela em outras aulas também, lembrando que aqui é só uma revisão.
E aí diz, fato é algo real, algo que acontece, independentemente do que você ache, tá? Do que você acredite, aquilo acontece. É algo que existe, que pode ser provado, pode ser medido. Por isso a questão da existência de dados, se existem números, dados, estatísticas, porcentagem, então você já sabe que está diante aí de um fato, tá? E não de uma opinião. A opinião, por outro lado, ela traz aí um pensamento de alguém sobre algo que acontece, tá? Então, no caso, lembra do Dezembro Verde? Então, existe a opinião das pessoas dizendo que isso é um absurdo, né? Que isso representa a falta de sensibilidade humana. Então, aí estamos diante de uma opinião e não de um fato. Então, representa também um ponto de vista que uma pessoa tem a respeito de um fato, ou seja, a respeito de algo que acontece, né? Então, essa daí é a linha de divisão aí que permite essa diferença de fato e opinião. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá, espero que tenha anotado. Vamos mexer agora com o texto, né? Você já sabe que as nossas aulas sempre têm texto e vamos tentar aí traçar essa diferença entre fato e opinião através de um artigo de opinião. Então, o título aí do texto é Imagem não é tudo. Vamos falar sobre padrões de beleza na sociedade? Uma das missões como nutricionista é ajudar as pessoas a resgatarem seu amor próprio e passarem a valorizar mais o corpo que têm. Por isso, começo este artigo reforçando que magreza, saúde e felicidade são coisas totalmente distintas. Uma não depende da outra. Há algumas décadas, uma mulher considerada bonita era aquela que esbanjava curvas. Ter um corpo mais cheio era sinônimo de beleza e força. Em 1954, Marta Rocha ganhou a faixa de primeira Miss Brasil com um corpo curvilíneo, cheio de curvas, não é? Será que ela ganharia hoje? Acho que não. Hoje, quando se fala em padrões de beleza na sociedade, as referências são as blogueiras fitness e os modelos super magras. Só que cada um de nós tem um metabolismo, formato de corpo, genética, rotina e necessidades biológicas distintas. Uma conhecida campanha da marca Dove, que já dura mais de 10 anos, chamada Real Beleza, também traz números impressionantes. A edição mais recente mostrou que apenas 4% das mulheres em todo o mundo se consideram bonitas. 4%. Isso é muito triste. Outro número importante revelado por esta pesquisa é que 72% das garotas sentem uma imensa pressão para serem bonitas. Que loucura, não? É um dado chocante, mas compreensível diante de padrões de beleza na sociedade cada vez mais opressores. Então, quem assina aí o artigo, né, a articulista é Sofia Deran. Então, perceba o seguinte, o que é que eu quero chamar a sua atenção aí? Para os fatos que estão dentro desse texto, né? Então, indo para o texto e trazendo aí alguns trechos, você percebe o que é fato e o que é opinião. Então, na parte dos fatos aí, o que aparece na tela? Há algumas décadas, uma mulher considerada bonita era aquela que esbanjava curvas. Você entende? Então, isso era um fato, tá? Isso é uma perspectiva histórica, né? De algumas décadas era assim. Isso é um fato. Em 1954, Marta Rocha ganhou a faixa de primeira Miss Brasil com um corpo curvilíneo. Isso é uma opinião ou é um fato? Isso é um fato, né? Você pode inclusive pesquisar e encontrar isso com facilidade, porque realmente aconteceu. Então, se eu estou diante de algo que se realizou ou que se realiza, né, independentemente de você ou do que você acha, você está diante de um fato, ok? A edição mais recente, campanha da marca Dove, mostrou que apenas 4% das mulheres em todo o mundo se consideram bonitas. Mais uma vez, estou diante aí de dados, de estatísticas, né? Feito por uma marca. Então, esses dados, eles revelam os fatos também.
tá? Que tudo que está sendo dito ali é fruto de uma pesquisa, portanto são dados, e isso é fato. Logo em seguida eu tenho 72% das garotas sentem uma imensa pressão por serem bonitas. Então, lembra aí a questão da porcentagem também dos dados, mostra mais uma vez que se trata de um fato e não de uma opinião. Tudo bem até aqui? Então, essa parte aí são os fatos, né? São trechos que indicam fatos dentro do artigo de opinião. Você me dirá, e aí, professor, cadê a opinião? Então, vamos mostrar agora os trechos desse texto que indica aí a opinião da autora, tá? Então, diz assim, será que ela ganharia hoje? Acho que não. Veja, esse trecho aí é retirado quando ela diz que existe uma garota que ganhou um concurso com um corpo curvilíneo. Então, ela pergunta, será que ela ganharia hoje? Acho que não. Olha o verbo achar aí, né? Indicando que não se trata de um fato, e sim de uma opinião. Acho que não. Quem que acha? A autora. Portanto, eu estou dando... No caso, ela está mostrando uma impressão pessoal dela. Isso indica a opinião. O que cada um precisa é encontrar o seu peso saudável, que não é necessariamente o peso das capas de revista. Quando ela fala que o que cada um precisa fazer, isso é a opinião dela, né? Isso não é um fato. Cada um faz o que bem entende. Quando ela dá a opinião dela, isso fica claro, né, nesse trecho. O terceiro trecho diz assim, 4%. Isso é muito triste. Aí, novamente, você se faz a pergunta, triste para quem? Para a autora do texto, né? Para a articulista. Nesse caso, mais uma vez, é uma impressão pessoal dela e estamos diante aí de uma opinião. Dizer que é triste, triste para quem? Triste para quem está dando a sua opinião. Tudo bem? E por último tem um dado chocante, mas compreensível. Chocante para quem? Para a autora do texto. Mas compreensível. Compreensível para quem? Para a autora do texto. Portanto, todos esses trechos aí indicam opiniões da autora, né, dentro daí do artigo de opinião. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vamos para aquela parte gostosa, que é praticar. Vamos tentar aí mostrar alguns textos, né, artigo de opinião, mas que você possa fazer essa distinção entre fato e opinião dentro desses textos, ok? Vamos lá. O perigo de passar horas de frente para as telas do computador, smartphone e tablet. É assim na vida moderna. Milhões de pessoas no mundo passam o dia inteiro trabalhando em frente ao computador. O smartphone é usado para trocar mensagens, consultar e-mails e acessar a internet. Em casa, dedicamos um bom tempo à televisão e o tablet ainda serve para ler um livro. O hábito aparentemente inofensivo pode se tornar um inimigo da saúde ocular. Ocular é relativo aos olhos, não é? Os olhos precisam trabalhar em dobro enquanto o número de piscadas diminui, levando ao que se chama de síndrome da visão de computador, que é CVS, sigla em inglês. Ao permanecer horas seguidas em frente a uma tela, é comum esquecer um ato involuntário, fundamental para a saúde ocular. Piscar é necessário para renovar a lágrima, que tem duas funções básicas, proteção e lubrificação. Ela contém substâncias antibacterianas que defendem os olhos de agressão externa e age para umedecê-los, protegendo a córnea, protegendo a córnea, né? Explica a oftalmologista Elisabeto Ribeiro Gonçalves, né? Que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia em Minas Gerais e chefe do Departamento de Retina e Vítreo do Instituto de Olhos de Belo Horizonte. Então, após ter aí o artigo de opinião, eu chamo a atenção de vocês para as alternativas. O que é que diz aí? A alternativa que apresenta uma opinião é, letra A, passar horas de frente para as telas do computador, smartphone e tablet. Letra B, o smartphone é usado para trocar mensagens, consultar e-mails e acessar a internet. Letra C, chama síndrome de visão de computador, CVS, sigla em inglês. E letra D,
o hábito aparentemente inofensivo pode se tornar um inimigo da saúde ocular. Então, vou dar um minutinho para que vocês possam resolver aí. Então, vamos lá? Ok, então vamos voltar. Bom, então se você prestou muito bem atenção à aula e também já pegou aí esses conceitos e técnicas para descobrir quando é que é fato e opinião, então você já deve ter se ligado aí na resposta, não é verdade? Qual é a resposta aí? Vamos lá. Letra A, passar horas de frente para as telas do computador, smartphone e tablet. O pessoal está dando alguma opinião dele aí? Perceba, não existe nenhuma impressão, ele não está dizendo que é ruim, que é bom, que é ótimo, que é péssimo. Ele não diz nada nesse trecho. Portanto, não pode ser a letra A opinião. Lembre-se, o que ele quer aí é a opinião. B, o smartphone é usado para trocar mensagens, consultar e-mails e acessar a internet. Eu pergunto a você, o smartphone é usado para isso? Isso é fato, não é verdade? Então, não é uma opinião. Letra C, chama síndrome da visão de computador, CVS, sigla em inglês. Isso é uma opinião ou é um fato? Isso também é um fato. E o que nos resta aí é a letra D, que é a resposta, né? O hábito aparentemente inofensivo, aparentemente é um advérbio. Nesse caso, para quem que é aparentemente? Para aquele que está dando a opinião aí, né? Pode se tornar um inimigo da saúde ocular. Então, nesse caso aí, a gente está diante de uma opinião. O hábito aparentemente inofensivo para quem está dando a opinião, né? Pode se tornar um inimigo da saúde ocular. Resposta correta, letra D. Então, parabéns a você que acertou aí e vamos continuar com as questões. Agora, trazendo um segundo texto, a violência contra a mulher, que é um tema muito importante, que é um tema relevante para a nossa sociedade. Então, vamos fazer a leitura? A violência contra a mulher é uma das manifestações mais cruéis e evidentes da desigualdade de gênero no Brasil. Fundada em uma cultura patriarcal, cheia de valores sexistas, nossa sociedade vem sofrendo com um problema que, mais do que persistente, tem se mostrado crescente em meio a um cotidiano perverso e sustentado por relações sociais profundamente tóxicas e agressivas. Nas últimas décadas, a questão foi sendo paulatinamente colocada no centro do debate público até ser finalmente considerada como prática, que não deve ser tolerada. Isso se deu com a edição de diversas leis, como a Lei Maria da Penha, em 2006, a do feminicídio, em 2015 e, por fim, com a Lei de Importunação Sexual, de 2018, dentre outros exemplos. Todavia, é nítido o descompasso entre o esforço no meio legal e a implementação de frágeis políticas públicas voltadas ao combate a esse tipo de violência. Ao contrário do que se imagina, a rede de proteção estatal, idealmente desenhada pela lei, frequentemente tem demonstrado incapacidade de dar guarida, ou seja, de dar proteção às vítimas, que geralmente preferem o silêncio a efetivar a denúncia, seja por medo, vergonha ou mesmo culpa. Então, o texto retrata muito bem aí, faz o contexto histórico, inclusive das leis, né? Mostra aí o conjunto de leis, algumas, né, que a gente tem que protegem a mulher.
e fala aí da importância da denúncia, mas também mostra o que impede essa denúncia, né? Mas vamos fazer a leitura aí da questão. A pergunta é: qual dos trechos abaixo apresenta um fato? Então, muito cuidado, faça a leitura atenta da questão também. O que ele quer? Ele quer um fato. Qual dos trechos representa um fato? Vamos lá, letra A. A violência contra a mulher é uma das manifestações mais cruéis e evidentes da desigualdade. Letra B. É nítido o descompasso entre o esforço no meio legal e a implementação de frágeis políticas públicas. Letra C. Tem se mostrado crescente em meio a um cotidiano perverso e sustentado por relações sociais agressivas. E letra D. Edição de diversas leis, como a Lei Maria da Penha, em 2006, e a do feminicídio, em 2015. Então, dou um minutinho para que você possa resolver a questão. Vamos lá? Muito bem, então vamos voltar? Vamos lá, vamos analisar cada uma das alternativas. Qual dos trechos abaixo apresenta um fato? Letra A. A violência contra a mulher é uma das manifestações mais cruéis e evidentes de desigualdade. Pessoal, mais cruéis, dentre as que já são cruéis, e evidente de desigualdade, isso mostra o quê? Isso mostra a opinião da autora. Então, não estamos diante de um fato. Lembre que a questão, ela pede que você encontre um fato nos trechos. Portanto, letra A não pode ser. Letra B, é nítido. O que é nítido? Nítido é claro, é evidente, né? É nítido o descompasso entre o esforço no meio legal e a implementação de frágeis políticas públicas. Para quem que é nítido? Para a autora do texto. Portanto, é uma opinião, não é um fato, ok? Letra C. Tem se mostrado crescente em meio ao cotidiano perverso e sustentado por relações sociais agressivas. O que tem se mostrado crescente, né? É um cotidiano perverso. Para quem que é perverso, né? Então, você também percebe aí que se trata de uma opinião. E a última alternativa, que é a alternativa correta, diz edição de diversas leis, como a Lei Maria da Penha em 2006 e a do feminicídio em 2015. Essas leis, elas existem e realmente foram feitas, né, nesses anos aí, 2006 e 2015. Então, você está diante também de um fato e não de uma opinião. Portanto, a resposta correta, letra D. Parabéns àqueles que acertaram novamente e vamos para mais um só para fixar melhor e aí você entender perfeitamente o assunto. Vamos lá, educação e violência, assunto que nos interessa também. Vamos lá. Às vezes escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente. Eles brincavam nas ruas, não tinha violência e havia muito menos apologia a ela. Os tempos mudaram, violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados à prova. Atitudes violentas envolvendo jovens aparecem sempre na mídia. Muitas crianças e adolescentes veem brigas dentro de casa e até na novela. Nesse contexto, professores que têm obrigação de passar conhecimento acabam tendo que educar. Mas a educação vem de casa, junto com o caráter psicológico de cada um. E acho que aí está a causa de tanto desrespeito nas escolas. A culpa não é dos professores nem dos alunos, mas da falta de diálogo sobre o que é certo e errado. A educação que os pais passam para seus filhos é essencial para formar uma pessoa.
é necessário reunir a família e jogar limpo numa conversa no meio da mesa. Ok? Então, temos aí o texto e vamos para a questão. Qual dos trechos abaixo representa uma opinião? Letra A. Violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados à prova. Letra B. Muitas crianças e adolescentes veem brigas dentro de casa e até na novela. Letra C. Nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente. Ou letra D. A educação que os pais passam para seus filhos é essencial para formar uma pessoa. Vamos lá, um minutinho para que você possa resolver essa questão. Pronto, vamos lá? Então, vamos analisar trecho por trecho, alternativa por alternativa. Ele quer aí a opinião. Letra A, violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados à prova. Bom, estamos diante aí do que, pessoal? De um fato, não é? Então, a violência ela é rotina, ela é rotineira. Qualquer telejornal que você assistir, todos os dias vai ser a mesma coisa, né? B. Muitas crianças e adolescentes veem brigas dentro de casa e até na novela. Isso é real? Isso é fato? Isso é fato. C. Nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente. E aí, o que é que vocês acham? Fato ou opinião? Também é um fato, né? E letra D. A educação que os pais passam para seus filhos é essencial para formar uma pessoa. Pessoal, é essencial para quem? Né? Então, para aquele que está dando a opinião. Então, no caso, a alternativa correta é a letra D, não é verdade? Então, chegamos ao momento da aula que vamos recapitular aí. O que foi que a gente aprendeu hoje? Fato e opinião. Você aprendeu a distinguir aí dentro dos trechos, né? Dentro dos textos, a diferença entre fato e opinião. Lembrando que fato é aquilo que acontece, que ocorre, né? Que ocorreu, que é algo que não depende de você, nem do que você acha. Por outro lado, a opinião é a impressão que você tem sobre alguma coisa, é a impressão pessoal que você tem sobre um fato. Então, isso aqui é opinião, ok? Então, muito obrigado pela aula de hoje e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal. Olá, alunos e alunas. Aqui quem fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizada na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para toda a equipe de professores, para os alunos e para você, aluno que está acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem, esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e o conteúdo que nós veremos na nossa aula de hoje é ângulos externos de um triângulo. Vamos começar a nossa aula. Bem, o descritor que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje, que é o EF08MA11, que é reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Ou seja, hoje nós iremos fazer um complemento desse estudo de ângulos internos de um triângulo, só que nós iremos abordar a parte de ângulos externos de um triângulo, porque essa parte de ângulos internos nós já verificamos em aulas passadas.
o conteúdo, mais especificamente, reconhecer o que é um ângulo externo e suas propriedades e características, associar essas propriedades e características com ângulos internos, ou seja, nós já sabemos quais são os ângulos internos de um triângulo, já verificamos que a sua soma é igual a 180 graus e hoje nós faremos um complemento através do estudo dos ângulos externos desses triângulos. O objetivo que eu quero que vocês atinjam ao final desta aula, que é associar propriedades e características de ângulos externos de triângulos, bem como aplicar estes conhecimentos na resolução de exercícios. Vamos continuar. Introdução. Em nossa aula passada, nós estudamos as propriedades das sevianas de triângulos. Nós vimos que sevianas são segmentos de reta que ligam um vértice de um triângulo ao lado oposto a esse vértice. Ou seja, nós estamos fazendo aqui uma recapitulação dos conteúdos das nossas aulas passadas. Dentre as sevianas, nós estudamos a mediana, a bissetriz e a altura. E outro segmento de reta que na verdade não é uma seviana, mas que também é mencionado no estudo desses segmentos, que foi no caso a mediatriz. Vimos que esses segmentos possuem algumas características e que a partir deles é possível construir um ponto atrelado ao triângulo, que são os chamados pontos notáveis. Ou seja, nós vimos o que são sevianas e nós vimos também a questão dos pontos notáveis de um triângulo, que são pontos formados a partir da aplicação dessas sevianas. Mas você pode se perguntar, professor, mas o conteúdo da nossa aula de hoje não é ângulos externos? Mas eu estou fazendo uma recapitulação desses conteúdos que nós vimos na nossa aula passada, porque na nossa aula posterior a essa, nós faremos a aplicação destes conhecimentos de sevianas, atrelado também ao estudo dos ângulos internos de um triângulo, juntamente com o estudo dos ângulos externos do triângulo, que é o conhecimento que nós vamos adquirir aqui na nossa aula de hoje. Os pontos notáveis nada mais são do que os pontos onde as três sevianas de um triângulo se interceptam. Dentre os pontos notáveis, estudamos o baricentro, que nós vimos que é o ponto de encontro das medianas, o ortocentro, que nós vimos que é o ponto de encontro das alturas de um triângulo, o incentro, que é conhecido como centro da circunferência inscrita, que é o ponto de encontro das bissetrizes, e por fim nós vimos o circuncentro, que é o centro, na verdade que é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo, ou também centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Em nossa aula de hoje, nós iremos estudar os ângulos externos de um triângulo, juntamente com outro assunto que já vimos em aulas anteriores, que é o conteúdo sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Ou seja, nós iremos se utilizar desses conhecimentos de ângulos internos para poder estudar essa parte dos ângulos externos de um triângulo. Nesta aula, faremos o estudo do que são os ângulos externos de um triângulo, suas propriedades e características e faremos a aplicação destes conhecimentos através da resolução de um exercício. Continuando. Ângulo externo. O que seria um ângulo externo? Vimos em aulas passadas, ou seja, em aulas posteriores, o estudo dos ângulos internos de um triângulo. Estudamos a propriedade que afirma que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Nós vimos também que essa propriedade ela é válida para qualquer tipo de triângulo, independentemente da sua forma. Fizemos a verificação através da demonstração e constatamos que a propriedade é válida para qualquer triângulo, independentemente da sua forma, como eu já falei para vocês. Em um dos exercícios, nós mencionamos a existência dos ângulos externos de um triângulo. Naquela ocasião, eu afirmei para vocês, uma das características que eu coloquei nessa questão era que a soma dos ângulos externos de um triângulo era igual a 360 graus, ou seja, eu mencionei os ângulos externos e também fiz uma afirmação de uma característica deles. Nessa aula de hoje nós iremos verificar o que são esses ângulos externos e nós faremos também a verificação dessa propriedade relacionada aos ângulos externos. Em nossa aula de hoje iremos verificar que os ângulos externos, e esses existem atrelados a esses ângulos externos, ou seja, as propriedades e as características atreladas a esses ângulos externos. Um ângulo externo
é a abertura entre o prolongamento de um lado de um polígono e o lado adjacente a ele. Observe, por exemplo, os ângulos externos na figura a seguir, ou seja, essa é uma definição mais teórica do que seria um ângulo externo. Nós veremos agora uma aplicação geométrica que você vai perceber facilmente o que é um ângulo externo. Observe o seguinte, primeiramente temos um triângulo simples, ou seja, um triângulo qualquer. Nós temos aqui esse triângulo em vermelho. O nosso segundo passo é prolongar os lados em qualquer sentido que quisermos, ou seja, depende da sua escolha. Você pode escolher qual segmento você quer prolongar. Logo, prolongando os lados desse triângulo, nós teremos o seguinte, observe da forma que eu vou colocar esse prolongamento. Nós temos aí esse segmento em azul, observe que eu prolonguei esse lado direito do triângulo. Nós temos esse outro segmento, já prolonguei esse lado esquerdo do triângulo, e esse terceiro prolongamento, eu prolonguei essa base do triângulo. Agora, observe o seguinte, então essa é a forma que você deve fazer esse prolongamento. Professor, eu poderia prolongar esse prolongamento que você fez do lado esquerdo, eu poderia prolongar ele para cima, em relação ao vértice de cima? Sim, você poderia, como eu falei, depende da sua escolha fazer esse prolongamento. Você só terá que prolongar esse lado, dependendo da sua escolha. Agora que criamos os prolongamentos, iremos marcar os ângulos internos de azul, ou seja, nós iremos marcar os ângulos internos desse triângulo. Nós temos aí esse ângulo em azul, esse outro e esse outro. Pronto, marcamos os três ângulos internos do triângulo, os três ângulos internos. O que é que nós iremos fazer agora? Os ângulos externos do triângulo são os suplementares dos ângulos em azul, ou seja, o que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Portanto, você irá prolongar esses ângulos de tal forma que você forme um ângulo de 180 graus. Vejamos isso no slide a seguir. Agora, iremos marcar agora de verde os ângulos externos do triângulo, que serão os suplementares dos ângulos em azul. Então, você tem novamente o triângulo em vermelho, os prolongamentos, que são os mesmos, porque nós iremos utilizar a mesma imagem. Você tem aí os ângulos em azul, que foi os primeiros ângulos que nós marcamos, que são os ângulos internos. E agora nós iremos marcar os ângulos externos desse triângulo, relacionado a esses prolongamentos que nós fizemos, no intuito de criar um ângulo de 180 graus. Então, observe o seguinte, esse ângulo em verde, observe que se eu somar o ângulo em azul com o ângulo verde, eu obtenho um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Esse segundo ângulo em verde e esse terceiro ângulo em verde. Observe que em todos os casos, se você somar o respectivo ângulo azul com o ângulo verde, você criou um ângulo raso, ou ângulo de meia volta, que mede, nesse caso, 180 graus. Então, o que são os ângulos externos de um triângulo? São esses ângulos em verde que nós acabamos de marcar na nossa imagem. Note que cada ângulo em verde é suplementar do ângulo em azul, ou seja, sua soma origina um ângulo raso de valor 180 graus, como eu já havia falado para vocês. Note que você poderia prolongar os lados do triângulo em qualquer sentido e, mesmo assim, os ângulos em questão ainda seriam os mesmos. Ou seja, se você prolongasse, como eu falei, esse lado esquerdo da imagem, o prolongamento fosse para a direita, você também criaria, nesse caso, um ângulo verde que ainda seria suplementar desse ângulo em azul. Ou seja, independentemente da forma como você prolonga esse lado, esses ângulos serão sempre os mesmos. Agora que já sabemos o que é um ângulo externo, podemos fazer a demonstração de algumas características e propriedades que envolvem esses ângulos. Então, façamos isso. Soma dos ângulos externos de um triângulo, ou seja, em aulas passadas nós vimos a soma dos ângulos internos de um triângulo cujo valor é 180 graus. Nessa aula de hoje nós já vimos o que é um ângulo externo e nós agora iremos ver quanto que vale a soma desses ângulos externos de um triângulo. Agora que sabemos o que é um ângulo externo de um triângulo, iremos mostrar algumas características e propriedades desses ângulos
como o valor das somas desses ângulos. Já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Iremos agora mostrar algebricamente que a soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus. Relembre que em aulas anteriores eu falei para vocês, na resolução de um exercício, que a soma dos ângulos externos de um triângulo era igual a 360 graus. Nessa aula de hoje nós faremos a constatação dessa propriedade. Veja a demonstração no slide a seguir. Temos o triângulo ABC abaixo. Iremos primeiramente prolongar os lados para criar os ângulos externos, ou seja, esse processo nós já sabemos. Então você tem aí esse triângulo em vermelho, você tem esse prolongamento, esse segundo e esse terceiro. Agora que nós fizemos os prolongamentos, nós iremos fazer o quê? Nós iremos marcar os ângulos internos desse triângulo. E você pode perguntar, professor, por que nós temos sempre que marcar os ângulos internos? Porque facilita o processo de visualização para que você possa entender o que está sendo feito. Então você tem aí, ó, esse ângulo em verde, esse outro em verde e esse terceiro ângulo em verde. Agora o que é que nós iremos fazer? Nós iremos criar os ângulos externos, de acordo com os prolongamentos que nós fizemos. Então nós temos aí, ó, esse ângulo em azul, esse outro ângulo em azul e esse terceiro ângulo em azul. Observe novamente que se você somar respectivamente um ângulo verde com um azul, respectivo ao seu vértice, você terá um ângulo raso. Agora que criamos os internos e os externos, iremos chamar os ângulos verdes de V e os ângulos em azuis de A. Ou seja, um ângulo verde eu vou chamar de V e o azul eu vou chamar de A. Como cada ângulo azul e verde são suplementares, ou seja, se você somar, respectivamente, um ângulo azul com um ângulo verde, você terá um ângulo raso ou um ângulo de 180 graus. Então, eu posso criar a seguinte expressão. Um ângulo V mais um ângulo A é igual a 180 graus. Ou seja, um ângulo verde somado com um ângulo em azul é igual a 180 graus. Guardem essa informação. Agora, note que na imagem anterior temos ao todo 3 ângulos verdes e 3 ângulos em azul. Ou seja, nós temos aí, ó, 1V mais 1A igual a 180, 1V mais 1A igual a 180 e 1V mais 1A igual a 180. Ou seja, nós temos essa expressão 3 vezes porque nós temos ao todo 3 vértices. Então, o que é que nós iremos fazer agora? Teremos, nesse caso aí, 3 vezes essa expressão, de acordo com os 3 vértices do triângulo. Iremos agora somar as expressões membro a membro, já que são todas iguais. Logo, nós ficaremos com a seguinte expressão. O que significa isso? Você tem aí equações, você tem 1V mais 1A igual, ou seja, igualdade, a 180. Então, você vai pegar todos os primeiros membros, ou seja, o que está do lado esquerdo da igualdade, e irá somar de todas as expressões. E você fará o mesmo processo com o que está do lado direito das seguintes equações ou expressões. Então, ficará o seguinte, ó, 1V mais 1A mais 1V mais 1A mais 1V mais 1A. Ou seja, você somou os 3 primeiros membros de todas as equações, igual a soma de todos os segundos membros dessa equação, 180 mais 180 mais 180. É como se você estivesse somando essas 3 expressões, só que você tem que somar os primeiros membros da igualdade, colocar a igualdade e somar os segundos membros dessa igualdade. Pronto, o que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos resolver essa expressão. Então, nós temos aí, ó, 3V mais 3A igual a... Observe que eu coloquei 360 mais 180, porque irá facilitar o processo de visualização do que nós estamos tentando mostrar aqui para vocês. Então, você tem lá 180 mais 180, 360 mais o outro 180, que na verdade são 3 180. Então, você tem a seguinte equação. 3V mais 3A igual a 360 mais 180. Agora, observe o seguinte. Note que os 3 ângulos verdes representam, na verdade, os ângulos internos do triângulo. E nós sabemos o seu valor, que é 180 graus. Então, nós podemos substituir nessa equação que nós acabamos de criar. Então, você vai observar o seguinte. 180, que é, na verdade, os 3 ângulos verdes, cuja soma é 180 graus, mais os 3 ângulos azuis, que no caso são os ângulos externos, é igual a 360 mais 180.
Como temos o 180 em ambos os membros da igualdade, podemos utilizar o princípio aditivo e subtraí-lo. Logo, nós temos o seguinte: você vai subtrair 180 de ambos os lados dessa igualdade, então você vai encontrar que 3A é igual a 360. Só que 3A é, na verdade, a soma dos três ângulos externos. Então, você pode chegar à seguinte conclusão: mas temos que 3A representa a soma dos ângulos externos do triângulo estudado. Logo, temos que o valor da soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus. Bem simples essa demonstração e essa verificação para que você possa chegar à conclusão dessa propriedade. E no final aí, como queríamos demonstrar. Nós veremos agora o teorema dos ângulos externos de um triângulo. O que é que diz esse teorema? O teorema dos ângulos externos de um triângulo é um teorema de geometria que diz que o ângulo externo de um triângulo é maior que os dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, ele é maior que qualquer um dos ângulos não adjacentes a ele, ou ainda que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, esse ângulo externo ele é maior e ele é, na verdade, a soma desses outros dois ângulos. Nós veremos isso mais à frente. Essas consequências são consideradas como teoremas dos ângulos externos, isto é, dois resultados que associam o ângulo externo aos triângulos internos não adjacentes. Aos ângulos internos não adjacentes, perdão. Porém, ambos se complementam e podem ser vistos como um único teorema. São eles: a primeira, em todo triângulo, qualquer ângulo externo é maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes. E o segundo, em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Vamos agora mostrar, através de uma demonstração, o teorema que vimos acima dos ângulos suplementares, ou seja, nós iremos provar que o ângulo externo de um triângulo ele é, na verdade, a soma desses outros dois ângulos internos não adjacentes. E iremos utilizar duas formas para mostrar a ideia, uma algébrica e uma geométrica. Veja no slide a seguir. Observe o triângulo ao lado de vértices A, B e C. Você tem aí esse triângulo, vértices A, B e C. O primeiro passo é definir os ângulos internos do triângulo de tal forma que seja possível diferenciá-los. Então, você tem aí, ó, azul, vermelho e verde. Agora, você vai fazer o quê? O segundo passo é traçar uma reta paralela a algum dos lados. Iremos pegar, nesse caso, o lado AB e a reta passando pelo vértice C. Ou seja, você irá traçar uma reta paralela a um dos lados, passando pelo vértice oposto a esse lado. No caso, essa reta que nós acabamos de marcar. Iremos agora prolongar o lado BC a fim de criar o ângulo externo em relação ao ângulo do vértice C. Ou seja, nós iremos pegar o suplementar do ângulo em verde. Então, colocamos o prolongamento e criamos agora esse ângulo. Agora note que nós dividimos o ângulo externo em dois ângulos. Veja no slide a seguir como mostrar que o ângulo externo que criamos é, na verdade, a soma dos dois internos não adjacentes, que nesse caso serão o vermelho e o azul. Observe o seguinte: você tem novamente o triângulo com os ângulos internos, a reta paralela ao lado AB, o prolongamento. Então, observe o seguinte: como a reta que traçamos é paralela ao lado AB e o segmento AC é uma transversal cortando as paralelas, observe que esses ângulos em azuis que eu acabei de marcar, eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Observe que eu já peguei uma parte desse ângulo externo. Note que os ângulos em azuis são congruentes, ou seja, possuem medidas iguais, como eu já falei. Note que a reta que traçamos e o lado AB são paralelos, ou seja, a reta AB é paralela a essa reta que nós acabamos de criar. Então, eu posso dizer que esses ângulos em vermelhos eles são congruentes, ou seja, eles possuem medidas iguais. Ou seja, os ângulos em azuis marcados na imagem são congruentes e os ângulos em vermelho também. Note que o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes, no caso ao verde, que são o vermelho e o azul. Ou seja, essa é a demonstração geométrica que eu queria mostrar para vocês. Agora nós veremos uma demonstração algébrica. Nós temos aí. Vejamos agora a demonstração algébrica, que é mais simples que a anterior. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Analisemos a imagem abaixo. Você tem aí um triângulo de vértices ABC
Criaremos agora o ângulo externo em relação ao vértice C, que nós chamaremos de x. Então, nós temos aí, ó, esse prolongamento, ou seja, nós iremos criar o ângulo externo do ângulo C, criamos o prolongamento e marcamos o ângulo externo, que é esse ângulo em azul, que nós iremos chamar de ângulo x. Marcaremos os ângulos internos dos vértices A, B e C, ou seja, eu vou numerar esses ângulos. Eu vou chamar o ângulo do vértice A de 1, do vértice B de 2 e do vértice C de 3, ou seja, esses três ângulos que eu acabei de marcar são os ângulos internos do triângulo. O que é que nós iremos fazer agora? Iremos agora utilizar a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, que origina a seguinte expressão: 1 mais 2 mais 3 é igual a 180. Ou seja, se eu somar os três ângulos internos, o resultado é 180 graus. E nós podemos observar também o seguinte: se eu somar o ângulo 3 com o ângulo x, o resultado também é 180 graus, porque é um ângulo raso. Então, x mais 3 é igual a 180. Ou seja, o ângulo interno com o seu respectivo ângulo externo. No caso, o ângulo x. Agora, observe o seguinte: diante das duas expressões anteriores, note que o ângulo 3 ele é comum a ambas as expressões. Logo, nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu coloquei 1 mais 2 entre parênteses, mais 3 é igual a 180. Eu só coloquei 1 e o 2 em evidência. Observe que eu coloquei o x em evidência na segunda expressão. Agora, observe o seguinte: como as duas expressões são iguais a 180 graus, nós podemos igualá-la, ou seja, 1 mais 2 mais 3 é igual a 180, só que x mais 3 também é igual a 180, então eu posso igualar essas duas expressões. Então eu vou ter aí, ó, 1 mais 2 mais 3 é igual a x mais 3. Por quê? Porque as duas são iguais a 180, então eu posso igualá-las. O que é que eu irei fazer agora? Eu irei utilizar o princípio aditivo e eu vou subtrair o 3 de ambos os lados dessa equação, porque ele é comum a ambos os membros da equação. Então, nós temos aí, ó, 1 mais 2 mais 3 menos 3 é igual a x mais 3 menos 3. O 3 cancela em ambos os membros dessa igualdade, ou seja, dessa equação, e eu vou encontrar que 1 mais 2 é igual a x. Só que observe o seguinte, temos que a soma dos ângulos internos não adjacentes é igual ao ângulo externo, ou seja, quem é o 1 e o 2? São os dois ângulos internos do triângulo não adjacentes ao ângulo externo, que no caso é o x. Só que o x ele é igual ao 1 mais o 2. Portanto, nós acabamos de provar que o ângulo externo ele é, na verdade, igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Porque, nesse caso, o ângulo adjacente ao ângulo x era o ângulo 3, que foi o que nós eliminamos da equação. Então, era essa a propriedade que eu queria mostrar para vocês. Então, como queríamos demonstrar? Bom, o que é que nós faremos agora? Nós faremos agora a aplicação desses conhecimentos que nós adquirimos na nossa aula de hoje através da resolução de um exercício. Você tem aí o exercício 1 que diz o seguinte: determine o valor de x na imagem abaixo. Ele traz aí um triângulo e ele traz aí dois ângulos internos e um ângulo externo. Ele dá aí o ângulo externo de medida 4x mais 22 graus. Observe que ele já dá uma dica, porque o ângulo externo que ele deu é o ângulo não adjacente aos dois ângulos internos que ele deu. Então, ele já nos dá uma dica de qual propriedade nós iremos utilizar, que será, na verdade, a propriedade que nós acabamos de demonstrar, que o ângulo externo ele é, na verdade, igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, na nossa solução, nós teremos o seguinte: note que um dos ângulos dado na questão é um ângulo externo. Para podermos determinar o valor de x, ou seja, que é o que ele quer na questão, determinar o valor da incógnita x, nós utilizaremos a propriedade do ângulo externo, que foi, no caso, a propriedade que nós acabamos de demonstrar. Relembrando a propriedade, um ângulo externo ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Observe que quando eu digo não adjacentes, na verdade será o ângulo que estaria do lado. Você tem aí, ó, o 4x mais 22. Os dois ângulos internos são os ângulos que estão distantes desse ângulo externo que nós acabamos de mencionar, que no caso é o 3x menos 18 graus e o 2x mais 8 graus. Então,
iremos aplicar essa propriedade e encontrar o valor de x. Logo, nós temos a seguinte expressão. Você tem aí, ó, 3x menos 18 mais 2x mais 8 é igual a 4x mais 22. Ou seja, a soma dos dois ângulos internos não adjacentes é igual ao ângulo externo. Você tem aí o primeiro ângulo, 3x menos 18, o segundo ângulo, 2x mais 8, igual ao ângulo externo não adjacente a eles, que é o 4x mais 22. Então, resolvendo essa equação, nós teremos o seguinte: 3x mais 2x, 5x, menos 18 mais 8, menos 10, igual 4x mais 22. Somamos as expressões de mesmo termo. Agora nós iremos fazer o quê? Nós iremos utilizar o princípio aditivo e subtrair 4x de ambos os membros dessa igualdade. Então, eu encontrarei aí, ó, x menos 10 igual ao 4x cancela no segundo membro, vou ficar apenas com o 22. Nós utilizaremos novamente o princípio aditivo e eu vou, no caso, adicionar 10 a ambos os membros dessa igualdade. Então, nós temos aí, ó, x menos 10 mais 10 é igual a 22 mais 10. Por que eu somei 10? Porque eu preciso cancelar o 10 do primeiro membro dessa igualdade. Então, eu tenho menos 10 mais 10, cancelo, porque são opostos. Então, eu tenho aí que o x ele é igual a 32 graus. Ou seja, no nosso exercício, o valor da incógnita x é 32 graus. Questão bem simples, bem interessante. Aborda de forma bem incisiva o teorema que nós demonstramos, que é o teorema do ângulo externo. Logo, nós temos que o valor de x é 32 graus. Conclusões da nossa aula de hoje. Em nossa aula de hoje, nós vimos o estudo sobre os ângulos externos de um triângulo e suas propriedades. Constatamos que o ângulo externo de um triângulo, referente a um vértice qualquer, é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Verificamos também que a soma dos ângulos, no caso externos de um triângulo, é igual a 360 graus e fizemos a demonstração algébrica dessa propriedade. Só recapitulando, é ângulo externo, não é externo, tem um pequeno erro, mas é ângulo externo. A soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Utilizamos a propriedade da soma dos ângulos externos de um triângulo para fazer, no caso, internos de um triângulo, para fazer essas aplicações e demonstrações. Observe que nós utilizamos isso o tempo todo, porque nós precisávamos dos ângulos internos para poder demonstrar a questão dos ângulos externos. Recapitulando que a soma dos ângulos internos é 180 graus, a soma de um ângulo interno com seu respectivo externo também é 180 graus, e a soma dos ângulos externos é 360 graus. Em nossa próxima aula, nós iremos fazer a resolução de exercícios que contemplam tanto o estudo dos ângulos internos de um triângulo, quanto o estudo de sevianos e também aplicações de ângulos externos. Bom, então era isso que eu gostaria de trazer para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula de hoje nós iremos falar sobre os climas do Brasil. Então pega seu caderno, pega sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula, tá bom? Então vamos lá! Perfeito, gente. E a habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje será a seguinte: conhecer e caracterizar climas predominantes no Brasil. Então vamos lá. Bom, pessoal, 93% de todo o território brasileiro
está localizado no hemisfério sul, tá certo? Então, aqui está a localização do Brasil no mundo, tá? E o Brasil, ele está localizado 93% no hemisfério sul, tá certo? Os outros 7% estão localizados no hemisfério norte, tá bom? Tenho certeza que vocês já aprenderam isso em geografia, não é isso? Então, a gente aprende isso em geografia geralmente no 6º ano, né? No início do ensino fundamental 2. Então, certeza que vocês já sabem disso aí direitinho. Perfeito, gente. E também a gente aprende em geografia que o Brasil ele está localizado em uma zona intertropical do planeta, tá certo, pessoal? Olha só, nós temos zonas térmicas, não é isso? O mundo é dividido em zonas térmicas. E aí, o Brasil, olha só a localização do Brasil aqui no mundo. Olha só onde a setinha aí amarela está apontando, tá bom? O Brasil está localizado aqui, ó, na zona tropical, tá? Próximo aí à linha do Equador, tá? Com exceção da região sul do Brasil, que ela está localizada aí na zona temperada do sul, o restante do país está localizado aí na zona tropical. Toda essa localização, pessoal, influencia muito nos climas do Brasil, como nós iremos ver, tá bom? Então, os climas do Brasil são diretamente influenciados aí pela posição deles no mundo, porque isso tem incidência maior ou menor de raios solares e toda aquela historinha que vocês já aprenderam em geografia, tá bom? Então vamos lá para os climas do Brasil. Beleza, pessoal. O nosso país, tá? O Brasil, ele é um país que é muito extenso, tá bom? Então, em virtude da dimensão, tá, do território brasileiro, são identificados aí diversos tipos de clima. Então, existem vários tipos de clima, tá bom? Como, por exemplo, o tropical, que está exemplificado aqui, ó, na corzinha amarela, tá bom? Então, tá mostrando aí o mapa do Brasil e as subdivisões de climas. E aí, olha só, o amarelinho mostra aí o clima tropical, tá bom? Aí nós temos aqui esse mais bege, né, que é o tropical de altitude, tá bom? Que está localizado aqui nessa região, tá certo? Temos aí o clima equatorial, que está identificado como verde, tá bom? Na cor verde que está aqui nessa região do Brasil. Temos o subtropical, que está localizado aí nessa região e está representado pela cor rosa. E temos o semiárido, que está aí mais ou menos um cinza, né? Um preto, como queiram, que está localizado aqui nessa região. Ah, esqueci do tropical atlântico, né? Isso que está exemplificado aí, ó, em roxo, lilás, tá? Que está localizado aqui, ó, nessa região, tá bom? Perfeito, gente. Nós iremos ver as características de cada um desses climas e nós também iremos ver os locais onde eles são predominantes e também são encontrados, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aí pelo clima tropical, tá, pessoal? O clima tropical, ele é o clima, podemos dizer assim, que ele é o clima que é predominante do Brasil, tá? Então, grande parte do território brasileiro tem a influência do clima tropical, tá? Mas ele é encontrado predominantemente aí na região centro-oeste, tá? E nordeste aí do Brasil, tá? Então, toda essa região em aqui amarelo, todos esses estados, tá? Que estão localizados aqui nessa região em amarelo, sofrem aí influência do clima tropical. O que isso quer dizer? Então, as temperaturas desse clima são extremamente elevadas, tá? Então, é uma temperatura aí que é elevada, tá certo? As médias de temperatura são mais ou menos aí 24 graus Celsius, tá? Podendo ter variação. Essa variação é chamada aí de amplitude, tá bom? Certeza que vocês já ouviram esse nome, amplitude térmica de algum local. Então, amplitude significa aí a variação de temperatura, para mais ou para menos, tá bom? Então, no caso aqui do clima tropical, a amplitude de temperatura aí é de mais ou menos 5 e 6 graus Celsius ao ano. Então, significa que essa temperatura aqui de 24, essa média, tá? Não significa que necessariamente todos esses estados aqui tem que ter temperatura de 24 graus Celsius, não, tá bom? Isso significa aí que pegou uma média de todos os estados. Então, pegaram as temperaturas de todos os estados que compõem aqui o clima tropical, por exemplo, Piauí,
tá localizado aí nessa zona aí que o clima é tropical, né? Isso, então parte do Piauí, Maranhão também, então Mato Grosso e diversos outros estados que estão localizados aqui nessa zona, tá bom? Então pegaram os climas, tá? De cada um, a temperatura, no caso, de cada um desses estados, e aí fizeram a média, dividiram bonitinho, e aí a gente tem a média aqui de 24 graus Celsius, podendo ter variação de 5 ou 6 graus a mais ou a menos, beleza, pessoal? Pois bem, além disso, esse clima, ele possui duas estações bem definidas no ano, tá certo? Então, uma coisa que eu tenho que esclarecer para vocês é que o nosso país, por ele estar localizado aí nessa zona intertropical, tá bom? Isso significa que as estações do ano não são bem definidas aqui, tá? A gente tem perceptível aí uma estação que é chuvosa e a outra estação seca, exatamente pela localização, tá? Do nosso país, do Brasil aí nas zonas térmicas, não é isso? Que ele está localizado em uma zona intertropical, tá bom? Por isso que não há tanta variação aí de estações do ano, não é tão perceptível, tá certo? No caso do clima tropical, existem duas estações bem definidas, tá? Vai ter uma estação seca, tá bom? Uma estação seca e uma estação chuvosa, tá bom? Então vai ter um período do ano que nesses locais aqui, onde predominantemente tem o clima tropical, vai chover muito, tá? E outra estação que vai estar seco, tá? Que a incidência de raios solares vai ser maior, a temperatura vai ser maior e aí vai ficar seco lá naquela região, tá bom, pessoal? Então essas são as características aí do clima tropical. Perfeito, gente. Existe um outro tipo de clima no nosso país, tá? Chamado aí de semiárido, tá bom, pessoal? Então, o clima semiárido, ele é predominante na região nordeste, tá? Especificadamente aí no interior do Nordeste, beleza? Então, toda essa área aqui em cinza ou preto, tá? São localizados, tá bom? Estados que sofrem influência do clima semiárido, tá bom, pessoal? Então, o clima semiárido, ó, se a gente for pensar na localização do nosso estado, tá? Que é o Piauí, ele divide aqui dois climas, tá? Na realidade, o Piauí tá na transição entre o clima tropical, ó, então parte do Piauí tá localizado mais ou menos aqui, não é isso? Então, parte do clima do Piauí é semiárido e a outra parte sofre influência aí do clima tropical, tá bom, pessoal? Então, o clima semiárido, ele também é conhecido aí nos locais onde eles são predominantes como polígono da seca, tá bom? E esse nome, polígono da seca, é em virtude da escassez de chuva nesses locais, tá bom? Então, é um clima extremamente com temperaturas elevadas, tá? Então, não chove, beleza? Então, não passa massas de ar frias lá naquela região, somente massas de ar quente. Então, tudo isso, todas essas influências, todos esses fatores vão contribuir aí para o clima semiárido nessas regiões, tá bom, pessoal? Então, vou apresentar temperaturas elevadas o ano todo, tá? E chuvas escassas e mal distribuídas. Vai acontecer uma chuvinha ali em um determinado mês do ano, outra ali, mas não são chuvas bem definidas, tá bom, pessoal? Isso traz, infelizmente, consequências ruins, tá bom? Para os locais em que esse clima é predominante, como, por exemplo, aí a estiagem dos rios e lagoas, não é isso? Então, a galera que mora nessa região aí sofre bastante disso, tá bom? Isso é bem perceptível no sul do nosso estado, tá? No sul do Piauí é bastante perceptível essa escassez aí de água, tá bom? Quem já viajou, quem é dessa região sabe muito bem disso do que eu tô falando, não é isso? Além disso, animais morrem, tá? Vão morrer de fome, de sede, então é uma outra consequência ruim aí, tá bom? Das características desse clima semiárido, tá certo? Plantações acabam secando, tá bom? Então são consequências bastante ruins, não é isso? Sobre a influência aí desse tipo de clima. Perfeito.
Perfeito, então vamos passar para o outro, né? Nós já vimos 2 climas que existem no nosso país, no Brasil, que é o clima tropical, tá? E o clima semiárido. Agora vamos por terceiro clima, que é o tropical de altitude, beleza? Então, o tropical de altitude, ele vai ser predominante, tá? Vai ser encontrado aí na região sudeste do Brasil, tá bom? Então, olha só. O clima tropical de altitude, ele está sendo representado aí por essa corzinha bege, tá certo, pessoal? Então, toda essa região aqui, mais ou menos de São Paulo, tá? Parte de Minas Gerais, tá certo? Sofre influência aí desse clima, tá bom? Tropical de altitude. Então, esse clima, ele vai ser encontrado principalmente aí em regiões serranas e planaltos, tá? Então, por isso que o nome é tropical de altitude, tá certo? E a temperatura desse clima é bastante baixa, tá? Consideravelmente baixa, que a temperatura vai oscilar aí entre 17 e 25 graus Celsius, tá bom? Então, é uma temperaturazinha mais amena, tá bom? Perfeito, gente. Então, vamos passar para o próximo clima. E o próximo clima que iremos estudar será o tropical atlântico, tá certo? E o tropical atlântico, gente, ele vai ser encontrado aí na região litorânea do Brasil. O próprio nome já diz, não é isso? Então, ele sofre influência aí do Oceano Atlântico. Então, por isso que o nome é tropical atlântico. Tá certo? Então, olha só, toda essa região aqui em lilás, tá bom? Que está sendo mostrada aí nesse mapa para vocês, sofre influência desse clima. Então, toda essa região aqui, ó, é a faixa litorânea do nosso país, tá bom, pessoal? Então, toda essa região aqui vai sofrer influência aí do tropical atlântico. E nesse clima, as temperaturas elas vão ser altas, tá? Apesar de não ser tão bem percebidas, porque é uma região que sofre bastante influência aí das brisas marítimas, né? Então, tem constantemente ventos nessa região, mas ainda assim as temperaturas nesses locais que esse clima é predominante vão ser altas, tá bom? Além disso, também essas regiões vão apresentar uma alta umidade exatamente aí por estarem na faixa litorânea aí do Brasil, tá bom, pessoal? Então, essas são as características desse clima. Então, esse clima é bastante perceptível aí nos litorais, tá bom? Nas praias e etc, tá bom? Então, perfeito. Vamos passar para o próximo tipo de clima. E o próximo clima que iremos ver hoje será o equatorial, tá bom? O equatorial é um clima que ele é encontrado na região norte do Brasil, tá bom? E ele também estende-se até parte do Mato Grosso e também no estado do Maranhão, tá bom? Então, olha só, todo esse clima aqui representado em verde, tá? Toda essa faixa verde aqui representa, tá bom? O clima equatorial. Então, percebam que toda a região norte aqui, ó, do Brasil, tá? Sofre influência aí do clima equatorial, com exceção de uma pequena parte aqui que sofre influência do clima tropical, não é isso? Só que é uma zona de transição, digamos assim, entre o clima tropical e o clima equatorial, tá bom? Nessas regiões, a temperatura vai ser elevada, tá bom? Então, vai ter uma elevada temperatura e vai ter uma baixa umidade. Só que a quantidade de chuvas nesses locais vão ser bastante abundantes, então vai ter muita chuva, tá bom? Então, tem regiões lá no norte, por exemplo, que chove todos os dias. Porque é exatamente isso, a quantidade de chuvas é bastante abundante. Isso é em decorrência, pessoal, porque esse clima, tá, sofre influência dos fatores existentes, tá, na floresta amazônica. Então, a floresta amazônica, ela sofre influência diretamente desse clima. E esse clima só existe da forma como ele é por causa da floresta amazônica, tá bom? Então, a quantidade de chuva abundante é por causa aí da influência da floresta amazônica, tá bom, pessoal? Então, até trouxe aqui uma imagem da floresta amazônica para vocês. Então, toda a floresta amazônica, tá, sofre influência diretamente desse clima equatorial, tá certo? Então, vamos passar para o próximo tipo de clima.
E o próximo clima que nós iremos ver hoje é o clima subtropical, tá? O clima subtropical, ele vai ser encontrado na região sul do Brasil. Vocês lembram que eu falei lá no início da aula que a região sul era a única exceção que não estava lá na zona intertropical? Ela estava na zona aí de temperaturas mais amenas, não é isso, pessoal? Na zona temperada, tá bom? Então, o clima subtropical, ele vai sofrer influência da zona térmica temperada, tá bom, pessoal? Então, isso vai fazer com que as características climáticas da região sul do nosso país, tá? Seja bastante diferente do restante do território brasileiro. Então, as temperaturas do sul, mostradas aqui em rosa no mapa, tá? Elas são bastante diferentes de todo o restante do nosso país, tá bom, pessoal? Então, as temperaturas médias anuais chegam aí cerca de 18 graus Celsius, então são temperaturas extremamente baixas, tá bom? Imagine as temperaturas mais baixas ainda, que às vezes lá no sul pode ocorrer temperatura abaixo de zero, tá bom? Então, para vocês verem aí como que essa região, o clima dessa região é bastante diferente do restante do planeta. E as chuvas também nessa região são bem distribuídas, tá bom? E aí vai influenciar na vegetação, características, né? E aí eu trouxe uma floresta de araucáriazinha para vocês verem. Então a vegetação vai ser assim verdinha, não é isso? Então o clima vai ser frio e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Perfeito, gente. E eu sei que só eu falando aqui, né, às vezes fica chato de vocês entenderem. Então eu trouxe um vídeo, tá bom? Bem rapidinho para sintetizar toda essa ideia aí de climas do Brasil, tá bom? Então prestem bastante atenção no vídeo e voltamos daqui a alguns instantes, tá bom? Sabe aquele seu amigo que se atrapalha todo na hora de responder uma prova sobre os climas brasileiros e diz que na Amazônia o clima é subtropical? Pois é, até ele vai aprender tudo agora. Eu sou Tássia Reis e hoje o nosso conteúdo será os climas do Brasil. Então vamos lá. Em primeiro lugar, precisamos localizar o território brasileiro no globo terrestre, para identificarmos o seu posicionamento em relação às zonas climáticas da Terra ou zonas térmicas. Nessa imagem, você pode verificar que a maior parte do território brasileiro encontra-se na zona tropical, principalmente próximo à linha do Equador, e por isso a maior parcela dos climas serão quentes e úmidos, com exceção do sul do Brasil, que está localizado abaixo do Trópico de Capricórnio, portanto encontra-se na zona temperada do sul. Por isso essa região apresenta um clima bem diferenciado do restante do país. O clima brasileiro, que apresenta o maior índice pluviométrico, ou seja, quantidade de chuvas, é o equatorial, localizado na região da Amazônia. E por que isso ocorre? Veja bem, toda a região próxima à linha do Equador recebe muita insolação durante todo o ano. Isso colabora para que as águas dos oceanos evaporem, favorecendo a ocorrência das chuvas. No caso da região amazônica em especial, precisamos lembrar que nela encontra-se a maior floresta equatorial do mundo, o que também irá favorecer a quantidade de chuvas excessivas, pois como vimos no vídeo sobre os fatores climáticos, as plantas participam ativamente do processo de evapotranspiração, que cede água à atmosfera. Por estar localizado em uma região quente durante todo o ano, as estações do ano são quase imperceptíveis. As temperaturas possuem uma média em torno dos 25 graus, porém com sensação térmica que beira os 40 graus. Os índices pluviométricos chegam mais ou menos aí aos 4.000 milímetros anuais, pois chove o ano todo. Por outro lado, na região do sertão nordestino, temos o clima semiárido, com temperaturas que variam entre 25 e 30 graus. A quantidade de chuvas em algumas cidades possui uma média que varia de 250 milímetros a 400 milímetros anuais, como Cabaceiras, cidade paraibana considerada a mais seca do país e também conhecida por ter sido cenário do filme O Alto da Compadecida.
O clima semiárido é quente e seco, com chuvas escassas, mal distribuídas e longos períodos de estiagem. Mas afinal, por que essa região é a mais seca do país? Novamente, precisamos relembrar os fatores climáticos e dessa vez o fator que irá determinar essa situação será o relevo, pois como uma parcela do sertão fica localizado por trás do planalto da Borborema, não recebe a umidade formada no Oceano Atlântico, já que o relevo impede a passagem dessas massas de ar, ocorrendo muitas vezes as chuvas de montanha, já que as nuvens descarregam a umidade antes de chegarem às áreas mais baixas, provocando assim as secas. O clima tropical ocorre principalmente na região central do Brasil. Apresenta chuvas muito bem distribuídas, com verões chuvosos e invernos secos. As médias térmicas mantêm-se equilibradas durante todo o ano, com temperatura em torno dos 26 graus. Os índices pluviométricos são altos. O clima tropical atlântico, úmido ou litorâneo, é o clima do litoral leste do Brasil, que ocorre desde o litoral do Rio Grande do Norte até o litoral da região sudeste. É um clima bastante úmido, com médias térmicas em torno dos 24 graus, que sofre influência da maritimidade. No Nordeste, as chuvas concentram-se mais no inverno, pois o ar seco do continente se encontra com o ar úmido vindo do Atlântico, o que provoca as chuvas frontais. Já no Sudeste, as chuvas ocorrem mais no verão, pois como essa região possui temperaturas um pouco mais frias, tendo em vista que localiza-se mais distante da linha do Equador, o ar úmido tende a subir, formando nuvens carregadas e a partir disso ocorre a precipitação. Por isso, é comum praticamente todos os anos acompanharmos nos noticiários os deslizamentos de terra e as enchentes nessa região. O clima tropical de altitude é bem parecido com o clima tropical úmido e localiza-se nas áreas de serras e nos planaltos, principalmente da região sudeste. A diferença é que suas temperaturas são mais baixas do que os 18 graus, normalmente, já que quanto mais alto for o relevo em relação ao nível do mar, mais baixa será a temperatura. O clima subtropical, por sua vez, é o clima mais frio do país, pois é encontrado na região sul, que está localizada abaixo do Trópico de Capricórnio. As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Nesse clima, as estações do ano ficam bem nítidas, pois o inverno é bem rigoroso, com temperaturas que ficam muitas vezes abaixo dos 0 graus, havendo geadas e até neve, e o verão é bem quente, com temperaturas superiores aos 30 graus, nas áreas mais baixas. Agora vamos analisar os climogramas abaixo. Veja que embaixo dos climogramas temos os meses. Na lateral esquerda, a quantidade de chuvas. E na lateral direita temos as temperaturas. Observem o climograma do clima equatorial. A quantidade de chuvas se destaca bastante. Isso porque, além de estar numa região onde os oceanos recebem muita insolação, ou seja, na região do Equador, na Amazônia há uma imensa floresta e muitos rios que também cedem umidade à atmosfera. No clima semiárido, observem bem a quantidade de chuvas extremamente escassas e a temperatura sempre alta. O climograma do clima subtropical chama a atenção pela regularidade de chuvas em todos os meses do ano, bem como pela grande oscilação térmica que ocorre no inverno, quando as temperaturas despencam, principalmente pela influência da massa de ar polar atlântica. Comparando o clima tropical, que ocorre principalmente no centro-oeste, com o clima tropical de altitude, percebemos que chove um pouco mais nesse último, bem como as temperaturas baixam consideravelmente por ocasião de localizar-se em uma região com altitudes elevadas. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. Até a próxima e tchau, tchau! Beleza, pessoal, então voltamos. E aí, com o vídeo ficou bem mais fácil, né, sintetizar toda essa ideia aí de todos os climas existentes no nosso país, tá bom? Beleza, pessoal.
Agora, nós vamos para mais um episódiozinho daqueles que eu falei que eu ia trazer para vocês, tá? Que é o Prate Ciências, que é o Praticando Ciências, tá bom? E aí eu trouxe uma questão bem facinha, tá bom? Só para vocês verificarem se vocês aprenderam tudo direitinho, tá bom? Então, eu vou deixar essa questão aqui um minutinho na tela, tá bom? Para vocês tentarem responder ela com base em todos os conhecimentos, tá bom? Que estudamos hoje sobre os climas do Brasil. E aí, tá certo? Eu volto, tá? Em alguns instantes para a gente comentar, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal, então voltamos. Então vamos analisar aí essa perguntinha, tá bom? Em relação aos tipos climáticos encontrados no Brasil, a afirmação errada prestem bastante atenção, tá? Que eu tô pedindo a afirmação errada, tá certo? Então vamos lá. Alternativa A. O clima equatorial apresenta elevados índices pluviométricos e baixa umidade. Verdade, não é isso? O clima equatorial apresenta aí índices elevados, não é isso? Então chove muito e a baixa umidade, beleza. O semiárido é presente no Nordeste, certíssimo, e apresentam chuvas mais abundantes nos meses de inverno. Semiárido, chuvas mais abundantes? Não, né? Então aqui até presente no Nordeste, beleza, mas essa outra característica aqui errada. Então até agora o errado aí é a alternativa B. Vamos analisar as outras. O clima tropical apresenta duas estações bem definidas, então é verdade, tem uma estação bastante seca, que é o verão, e uma estação chuvosa, que é o inverno, certíssimo. Alternativa D, o clima subtropical é encontrado na região sul do Brasil. Muito bem, verdade. E o clima tropical atlântico é encontrado na faixa litorânea do Brasil. Tá certíssimo também. Então, a alternativa B aí era a alternativa errada, tá bom? Então, quem marcou letra B, muito bem, aprendeu tudo direitinho, tá bom? Então vamos sintetizar tudo que falamos aqui, né? Nós falamos sobre aí os climas do Brasil, não é isso? Que o Brasil existe aí diversos tipos de climas predominantes aí em diversos locais do nosso país. Tá bom, pessoal? E aí os climas no Brasil, eles sofrem influência aí de uma zona intertropical, né? Isso, da zona térmica intertropical, com exceção da região sul, que vai sofrer influência da zona temperada. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido tudo direitinho. Então foi isso, pessoal. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.